Sementes de Fé. Com o Bispo Oídes José do Carmo. Olá, amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus, na Epístola Universal de Judas, os versículos 3 e 4. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Muito bem, meus prezados que nos prestigiam neste momento, como sempre, nós temos um compromisso de trazer uma palavra, e essa palavra é de Deus. Evidentemente, essa palavra está conosco, mas não nos pertence. Então, se é a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. E quando Deus envia uma palavra, ela não volta para ele vazia. Antes, garante o profeta, ela prosperará para a finalidade para a qual ela foi enviada. Então nós temos um objetivo ao trazer essa palavra de Deus ao coração do povo de Deus, dos amigos, daqueles que bondosamente nos acompanham sempre através do nosso programa. Nós temos aqui um dos apóstolos de Jesus Cristo, que era Judas, que segundo a informação era irmão do Mestre Jesus. Judas era um homem muito preocupado com o presente e o futuro da igreja. Ele era um grande observador do dia a dia na comunidade dos santos, lá em Jerusalém, no começo da igreja, no começo da história. Ele estava vendo a evolução dos fatos e chegou um dado momento que ele, ao ver os demais apóstolos escrevendo suas epístolas, cada um abordando temáticas importantes para a vida da igreja, como é até os dias de hoje, a exemplo das epístolas de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago. Ele também, aqui, ele resume o assunto dizendo: eu tive por necessidade também escrever algo a respeito das coisas de Deus. E ao despertar para a necessidade de deixar registrado algum escrito aqui, Judas diz que ele teve por instante necessidade. Ele foi premido, quase que forçado a abordar essa temática aqui que ele diz, de exortar os santos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Na realidade, Judas se tornou um grande apologeta da fé, isto é, um defensor da verdadeira fé evangélica. Ele se levanta em defesa da fé, ao perceber que essa fé, que na verdade é o conjunto de doutrinas bíblicas ensinadas por Jesus e também pelos seus apóstolos, que colocaram o fundamento, a base doutrinária da igreja. E ao perceber que essa base doutrinária estava sendo ameaçada, então ele escreve exortando ao povo do passado e até os dias de hoje também, a que nos levantemos em defesa da fé. Não somente na parte teórica, mas batalhar, lutar por preservar a verdadeira fé. Isto é, preservar o conjunto de doutrinas bíblicas exaradas nas Escrituras, que naquele momento já estava sendo ameaçada. Segundo ele, por homens ímpios que infiltraram na igreja e começaram a distorcer os ensinamentos de Jesus. Ele faz inclusive uma exortação que todos aqueles que desviaram da fé, começando com os anjos que se rebelaram contra Deus um dia na eternidade e foram devidamente punidos. Ele cita vários exemplos aqui de pessoas que trilharam um caminho diferente do caminho de Deus, da palavra do Senhor, e tiveram consequências terríveis por ter abandonado o caminho certo e distorcido os princípios da palavra de Deus. Então,
ele chama a atenção do povo de Deus no mundo inteiro, para que possamos firmar nossos passos, manter a nossa fé, a nossa convicção naquilo que foi revelado pelo Espírito Santo e que está na palavra de Deus. Nos dias de hoje, nós precisamos atentar também para os desvios doutrinários, para os desvios que estão acontecendo, e aí inverge completamente a moral cristã. Os valores cristãos estão sendo desconstruídos por pessoas que se acham no direito de esvaziar a doutrina bíblica, de trazer para a Escritura uma interpretação particular, quando a Bíblia diz que nenhuma Escritura é de particular interpretação. Nenhum pastor, nenhum líder, qualquer pessoa pode se aproximar da palavra de Deus e ter as suas próprias ideias a respeito de algum ensinamento bíblico. Ninguém pode ter ideias preconcebidas a respeito do que Deus está dizendo, do que a palavra está dizendo. Nenhuma escritura é de particular. Ninguém pode, a seu bel prazer, dizer algo sobre a interpretação bíblica, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. A palavra de Deus auto se revela. Então, homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, e a única pessoa neste mundo capaz de dar a verdadeira interpretação, a revelação do que a palavra está dizendo, é o Espírito Santo, que na verdade é o autor da Bíblia. Mas hoje as pessoas se acham no direito de trazer um ingrediente novo para o Evangelho e colocar as suas ideologias, seus pensamentos, seus achismos e trazer para a palavra de Deus, trazendo a sua própria interpretação e anunciando isso como sendo evangelho, como sendo a fé cristã, quando na verdade não é. Está muito distante de tudo isso. Então são pessoas que enveredaram, diz o próprio Judas, pelo caminho de Caim, enveredaram pela rebelião de Coré. São pessoas que não têm temor de Deus mais e anunciam o evangelho, outro evangelho, como se fosse o verdadeiro evangelho. Dá uma nova roupagem para iludir as pessoas, facilitando aquilo que Deus não facilita, mudando aquilo que Deus não muda. O próprio Jesus foi muito firme na sua palavra, que nenhuma palavra há de passar, nem um jota e nem um tio. Ninguém pode acrescentar nada à Escritura e muito menos diminuir a Escritura Sagrada. A palavra de Deus, o cânon sagrado, foi completado e ela é a autoridade sobre nossas vidas. Essa compreensão de que muita gente se acha no direito de distorcer o texto sagrado já existia lá no tempo do apóstolo Judas, quando ele diz: qual é a atitude nossa então? É concitar o povo de Deus a lutar, a batalhar, a guerrear pela verdadeira fé evangélica, para que ela não se perca por aí a bel prazer de homens que perderam completamente a visão de Deus, a revelação do Senhor. Deus não tem duas palavras, Deus tem uma palavra só. E o Espírito Santo quer nos revelar a verdade. A verdade é libertadora, a mentira é enganadora. Nós não podemos entrar por outros caminhos, não. Muitos do passado entraram, outros estão entrando também. É claro que já de longa data o apóstolo Paulo dizia que nos últimos tempos alguns iriam apostatar da fé, isto é, abandonar a verdadeira fé evangélica e abraçar um outro sistema religioso e doutrinário, muito parecido com o verdadeiro, mas que não é o verdadeiro. A palavra que eu tenho hoje para você, meu irmão, meu amigo, é que nós precisamos fazer essa cruzada, que Judas, há mais de 2000 anos, pediu que o povo de Deus fizesse, exortar a todos a que se levante em defesa da fé, que Deus levante um exército de apologetas da fé, defensores do Evangelho, da palavra que transforma, que muda, que regenera, que santifica, que prepara um povo para morar no céu. Não adianta nada desfrutar de alguns momentos de alegria, saltar, pular nos templos, quando o Evangelho que ele está recebendo não é transformador, não é regenerador, não muda a história da pessoa. Vamos resgatar o compromisso com o Santo Evangelho e fazer o que Jesus mandou fazer, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Evangelho que Paulo não tinha vergonha dele e nós não podemos ter também. Não tenham vergonha do Evangelho, porque este Evangelho, este sim, é poder de Deus para mudar a história de toda a humanidade. Que Deus te abençoe,
em nome de Jesus. Sementes de fé. Com o bispo Oídes José do Carmo.